A paz do Senhor a todos. Vamos para mais um devocional. A nossa porção de maná, pequena porção, porém que faz diferença na nossa vida. Estamos estudando a palavra do Senhor, meditando e tomando posse. E esses dias estamos aí falando a respeito do Evangelho de João descrevendo a pessoa de Jesus. E agora nós vamos para o capítulo 2 do Evangelho de João. No capítulo 2, João descreve Jesus em toda a sua humanidade perfeita. Perfeita por quê, pastor? Porque ele era homem como nós em tudo, exceto no pecado. Então ele mostra aqui, João mostra Jesus da maneira bem simplificada da sua humanidade. Porém, nós vamos ver que Jesus também foi filho do homem. Então, Jesus foi filho de Deus e Jesus também foi filho do homem. Tá certo? Duas expressões usadas para com ele. Aqui no capítulo 2, quero ler com vocês, pega aí, nos primeiros versículos, tá? 1 e 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A sua mãe, a mãe de Jesus, estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Então, aparece aqui, como convidado a um casamento, um evento social, como qualquer pessoa. Ele era um homem, estava lá, foi convidado. Aqui ele faz seu primeiro milagre, todos conhecem, transforma a água em vinho, tá certo? Atendendo ali o que a sua mãe pede diante da situação. E também, nesse mesmo capítulo, no verso 13, estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Então aqui também, como homem comum, as suas atividades sociais e também religiosas. Nessa passagem, mostra a primeira vez que ele sobe a Jerusalém. Jesus, em toda a sua vida pública, ele foi 3 vezes nas festas a Jerusalém, 3 anos seguidos. Então, cumprindo com tudo aquilo, fazendo, acompanhando, estando junto com os demais, assim como foi nessa festa da Páscoa e todas as demais festas e celebrações. Ele era uma pessoa que era um homem como qualquer um outro, que é o que nós vamos estar mostrando. Então vimos no capítulo 1, João praticamente apresentou Jesus como Filho de Deus, o unigênito que tornou-se primogênito. Agora, ele também mostra a natureza humana de Jesus, como eu disse, exceto nos pecados. Olha só o finalzinho do capítulo 1, o verso 51. Então acrescentou: na verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, ele mostra aqui, ele fala de Filho de Deus e depois o próprio Senhor Jesus falando ser ele o Filho do Homem. Por que isso, pastor? É aquilo que a gente vê na primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, depois se você quiser dar uma olhada, do versos 22 a 25. Todos morreram em Adão, primeiro homem. Amém? E todos serão vivificados em Cristo, segundo Adão, segundo homem. Então, é aquela questão, eu vou pegar novamente aqui, só para relembrar, do aço carbono, que eu peguei como exemplo a outra vez. Então, eu tenho o aço carbono, que tem uma natureza, e eu tenho o aço carbono, só que inox, outra natureza, que tem cromo e níquel. E aquilo que eu mostrei para vocês, isso aqui, vamos fazer um exemplo, tipificando o homem. Esse aqui, tipificando o homem, porém com uma característica especial. Esse pode ser magnético, eu posso torná-lo magnético. E ele vai absorver, ele vai pegar, nesse exemplo, esses parafusos, essas coisas, que eu disse como pecado, Então ele vai estar pegando o pecado. Agora, precisaria o próprio homem resolver o problema do pecado.
E aí entra Jesus com duas naturezas. Duas naturezas em um único ser. O aço inox não pode ser magnético, nunca será magnético. Ele tem duas coisas, cromo e níquel. Então, o pecado entrou no mundo por um homem e por um homem deveria sair. Por isso, a natureza humana de Jesus. Deixa eu pôr esse exemplo lá. A natureza humana de Jesus para que possa fazer e executar. E da mesma maneira que teve que mostrar, provar de que ele era filho de Deus, da mesma maneira ele mostrou que era filho do homem. Eu quero pegar com vocês, vamos lá rapidinho, Mateus. Pega aí a sua Bíblia, vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 8 de Mateus, versículos 19 e 20. Capítulo 8. Aqui é a primeira vez que o próprio Senhor Jesus cita a expressão filho do homem. Acompanhem comigo. Então, Mateus 8, 19. Então o escriba aproximou-se dele e disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, aqui um escriba, uma pessoa de alta posição, conhecedor da palavra. Escriba é aqueles que faziam a palavra, as cópias da palavra de Deus. Precisava ser homem conhecido, letrado e que tivesse muita detalhes e conhecimento da palavra, porque claro, ficava fazendo cópia, não existia ainda a imprensa, não existia nada disso. E aqui Jesus usa a expressão. Então esse escriba vê, obviamente ouve Jesus falando, se encanta, vê, poxa vida, aqui esse homem, eu quero segui-lo. E ele diz: Mestre, aonde quer que fores, te seguirei. E Jesus usa a expressão filho do homem. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E eu quero que a gente entenda aqui, no hebraico, a expressão filho do homem significa algo além. Filho do homem significa ausência de privilégios especiais, posição humilde e simples. Então vamos supor, se a pessoa era um escriba, um doutor na lei, a pessoa era um sacerdote, a pessoa é um comerciante conhecido e famoso, um senhor comerciante. E se não fosse nada disso, era filho do homem. Então ele usa essa expressão conhecida na época, mas também ele está mostrando que ele também está engajado nisso. Jesus, embora ter falado aqui na terceira pessoa, fica claro, nós vemos, entendemos aqui, tá certo? Que apesar de usar na terceira pessoa, está falando dele, do próprio Senhor Jesus. E aqui temos duas coisas para começar a entender isso. Então, dois sentidos Jesus tinha quando ele virou para esse homem. Mestre, que sempre foi. Falou assim: olha, você é escriba, então eu quero te dizer uma coisa. Você quer me seguir, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Se prepare para ser uma pessoa simples. Então, dois sentidos Jesus estava dizendo, e eu creio que aquele escriba entendeu a mensagem. Primeiro, apresentação como ser humano típico, isto é, representante da raça humana, sem dúvida. Então, ele está dizendo: olha, eu nasci como homem. Então, ele diz aqui, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto, identificando uma profecia para ele, dele, em Daniel, no livro de Daniel, capítulo